Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. O que é um sumo sacerdote? É alguém tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para que possa oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. O autor está explicando isto, ou relembrando isto, aos hebreus, aos judeus convertidos ao cristianismo e que estão com saudades do Antigo Testamento e com a tentação de retornar ao judaísmo depois de terem abraçado o cristianismo. O sumo sacerdote sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. O sumo sacerdote é um de nós. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados como pelos pecados do povo. Assim determinava a lei de Moisés. Ninguém deve atribuir a si essa honra, senão se foi chamado por Deus como Arão. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, chamado por Deus e ungido com óleo. O sacerdote trazia na fronte uma inscrição, consagrado ao Senhor. Também Cristo não atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi o Pai que deu a ele esta honra. O Pai que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2. O Pai que lhe disse: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Salmo 109, que nós lemos em seguida, como salmo responsorial. Cristo, prossegue o autor da carta aos Hebreus, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, a saber, o Pai. Parece que o autor se refere aqui à agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Preces àquele que o podia salvar da morte. E foi atendido, por causa da sua entrega a Deus. É uma tradução. Outra, por causa da sua submissão. Outra, por causa do seu temor de Deus. Por causa desta atitude de Jesus, de um temor filial ao Pai, de submissão, de reverência, Jesus foi atendido, foi livre da morte. Como assim ele não morreu? Morreu, mas foi livre da morte pela ressurreição e pela ascensão ao céu. Deus atende às nossas súplicas, nem sempre do modo que nós pensamos. Pedir a Deus para livrar-nos da morte é um pedido legítimo. Jesus fez e foi atendido, não deixando de passar por ela, mas ressuscitando após ter morrido. Embora ele fosse filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Que passagem linda! Jesus era filho, mas é um filho que, na qualidade de homem, aprendia. Como Deus, evidentemente, ele não possuía nada a aprender. Mas, como homem, ele aprendeu muita coisa. Por exemplo, o ofício de carpinteiro. Aqui diz a carta aos Hebreus que ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Até Jesus, que é Deus, teve algo como homem a aprender pela dor. Imagine quanto nós devemos aprender sofrendo. Há coisas que só quem sofre aprende. E quem não sofreu, embora tenha visto os outros sofrer, tenha ouvido falar do sofrimento, tenha estudado algo sobre o sofrimento, quando não experimentou, não aprendeu. Se o sofrimento serviu até para Jesus, o quanto ele não serve para nós. Na consumação da sua vida, Jesus tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Jesus, obediente ao Pai, deu-nos mandamentos, e se nós obedecermos, seremos salvos. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Salmo 109, novamente. Mas por que o Salmo 109 fala disso? Este salmo, que é tão comentado pela carta aos Hebreus, apresenta o Senhor, Deus, falando ao Cristo, ao Messias, que aqui também é chamado meu Senhor.
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha todos os teus inimigos como apoio debaixo de teus pés. Se aquele que é o Messias está sentado à direita de Deus, então ele é Deus com ele, ele é Deus de Deus. E ele agora vai submeter os inimigos aos pés. Ele vai submeter o pecado e com ele a morte, que é o último inimigo a ser submetido. O Senhor estenderá desde Sião vossos cetros de poder, portanto o Messias é rei. Pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste. Na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora, eu te gerei. Jesus é nascido do Pai antes de todos os séculos. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Os sacerdotes que oficiavam no templo de Jerusalém recebiam esta autoridade e este poder por sucessão de Arão. Arão era da tribo de Levi, como Moisés, e foi o primeiro sumo sacerdote. Os outros sumos sacerdotes pertenciam à mesma tribo de Levi e eram descendentes de Arão. Mas Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Então ele não recebeu o seu sacerdócio de uma sucessão hereditária segundo a carne. Ele é sacerdote não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um personagem misterioso que aparece na época de Abraão, denominado rei de Salém. Salém é Jerusalém, que naquela época ainda não era a cidade dos jebuseus, que depois seria conquistada por Davi. Naquela época, Jerusalém aparece como uma das cidades da terra de Canaã, para onde foi Abraão como peregrino. E esta cidade tem um rei que também é sacerdote e que oferece ao Deus Altíssimo pão e vinho. Que personagem misterioso! Que oferece em sacrifício o que seria depois a matéria do sacramento da Eucaristia. E este rei de Salém, que é chamado Melquisedeque, ele é tão importante que Abraão, o nosso pai na fé, dá a ele o dízimo de tudo. Depois de ter vencido uma guerra, Abraão entrega a este personagem o dízimo e recebe de Melquisedeque a bênção. Quem é Melquisedeque? Pergunta o autor da carta aos Hebreus. Sem pai, sem mãe, sem princípio e sem fim de dias, ele assemelha-se ao nosso Salvador. Como Melquisedeque aparece na Bíblia sem genealogia, Jesus também veio ao mundo, mas não foi por descendência hereditária que ele recebeu o sacerdócio. Ele recebeu de alguém que não tem princípio, que é o Pai. O Pai o gerou desde toda a eternidade, e quando ele se fez homem no seio da Virgem Maria, ele foi constituído como Deus e homem, nosso sacerdote. Tirado do meio dos homens, ele é um de nós, ele sabe se compadecer de nós, porque também ele está cheio de fraquezas, experimentou tudo que nós experimentamos, menos o pecado, e pode agora se aproximar do Pai para oferecer um sacrifício de valor infinito, porque além de ser homem, para poder sofrer, ele é Deus, para que esta oferta tenha valor infinito. E este valor infinito é capaz de expiar os nossos pecados e de nos dar ainda uma sobra, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Toda a carta aos Hebreus, que é linda, é uma homilia, uma grande homilia, sobre o Antigo Testamento, referindo-se ao sacerdócio de Cristo. Cristo recebeu este sacerdócio do Pai, e ele é sacerdote não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, porque o sacerdócio dele veio de alguém do alto, sem princípio nem fim de dias, o Deus eterno. O Evangelho de hoje, segundo São Marcos, traz uma discussão sobre o jejum. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuavam, faziam jejuns além do que a lei prescrevia para apressar a vinda do Messias. Perceberam, porém, que os discípulos de Jesus não faziam tais jejuns e perguntaram: por que os teus discípulos não jejuam? E a resposta de Jesus é: estamos em festa.
Os convidados do noivo não podem jejuar durante o casamento. A festa é a encarnação do Verbo e a presença dele entre nós. É tempo de festa. Não convém o jejum. Dias virão, porém, em que o noivo será tirado do meio deles. Aí sim eles jejuarão. O rapto do noivo ocorrerá com a sua paixão na cruz. Depois da paixão, seguida pela ressurreição e ascensão ao céu, o jejum vai recobrar significado e sentido, mas não será como o jejum do Antigo Testamento, feito para apressar a vinda do Messias. Será um jejum novo, um jejum com sabor novo, com um tecido novo. Não será um vinho velho, nem uma roupa velha. Porque ninguém põe remendos de pano novo numa roupa velha. Assim você estraga a nova e não consegue consertar a velha. O remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Da mesma forma, vinho novo não se coloca em odres velhos. Odres são recipientes ou sacos de ouro, feitos para conter líquidos, como óleo ou vinho. Se o odre é velho, aquilo que ele contém fica azedado, corrompido. Vinho novo não se põe em odres velhos, mas em odres novos, e assim ambos se conservam. A mensagem de Jesus, o Evangelho, é uma boa nova, que tem que ser colocada em corações novos. Ela não pode ser colocada em pessoas que não renasceram pelo batismo, que não estão dispostas a deixar o homem velho que já havia ficado sepultado nas águas batismais. O vinho novo do Evangelho tem que ser recebido em um coração novo. Se o jejum é feito como os fariseus faziam, com o rosto triste para chamar a atenção dos outros que estavam jejuando, esse jejum é velho. O jejum novo é feito para agradar a Deus, para nós sentirmos sede e fome dele, mais do que da comida que nós nos abstivemos, e para pedir não que ele venha pela primeira vez, porque ele já veio, mas que ele venha logo uma segunda vez e que ele venha diariamente sobre os nossos corações. Esse é o jejum novo. A roupa nova lembra aquela veste branca que os batizandos recebem. Tu nasceste de novo e te revestiste de Cristo, assim diz o Padre. Por isso, trazes esta veste branca. Quando a gente se reveste de Cristo, a gente se torna novo. O que a gente não deve fazer é conservar a roupa velha nossa e tentar fazer um remendo. Essa é a nossa tentação constante. Temos que pegar o nosso trapo, o nosso farrapo, jogá-lo fora, não olhar mais para ele e nos revestirmos de Cristo. A novidade do Evangelho é muito preciosa para ser misturada com a nossa velharia. O jejum tem sentido, sim, vamos jejuar. Mas vamos jejuar com um coração novo, com um espírito novo. E o jejum não será medido pela intensidade da nossa fome, nem pelo vigor da abstenção de alimentos. Vai ser medido pelo amor que nós fizermos o jejum a Deus. Porque Deus olha mais o coração do que a exterioridade. Estas leituras de hoje nos ensinam a valorizar o sacerdócio de Cristo, a sua oferta ao Pai por nós, o seu sofrimento livremente aceito, o sofrimento que nós, se aceitarmos livremente, podemos oferecer ao de Cristo pela salvação do mundo, a valorizarmos a presença de Cristo entre nós, que é motivo de festa, com a festa nupcial, a valorizarmos o nosso batismo, que deve ser uma ruptura com o homem velho, e a fazermos o propósito de nunca tentarmos misturar o que recebemos de novo com aquilo que o mundo nos oferecia de velho. Não é à toa que vocês são famílias novas, e que sejam sempre novas. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima.